Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui a divulgar o resultado de uma formação em Excel avançado. Como produto final desta formação, foram-me fornecidos 5 ficheiros, um deles em CSV e 4 em Excel, e um enunciado de forma a fazer um projeto final. O projeto que eu elaborei está aqui presente. Hoje também é um dia especial para mim porque recebi a informação de que saiu uma notícia no jornal sobre o Carlos Silvestre e sobre também o canal Gosto de Ensinar e o que nós fazemos aqui. Então, decidi mostrar algo que eu normalmente não venho mostrando, que é Excel avançado, mas que se os meus leitores quiserem saber como é que eu faço algum destas coisas que eu vos vou mostrar, já sabem, é deixarem nos comentários a dizerem que eu quero aprender, que eu terei todo o gosto de vos ensinar. Primeiro, eu tenho aqui um dashboard e decidi aumentar a minha área de visualização diminuindo aqui o friso do Excel. Para isso, é só clicar aqui com o botão do lado direito e clicar aqui em fechar o friso e o friso fica fechado, ganhando com isto a área de trabalho para vos mostrar, ok? O meu dashboard é sobre instrumentos de música, onde eu tenho clientes e nos clientes tenho aqui em cima um nome de uma empresa fictícia. Esta empresa não existe. Tenho aqui dados que me forneceram-me dados referentes a 2020 e 2021 e estes dois botõezinhos que estão aqui é uma segmentação de dados, onde a gente clicando o ano altera os top 5 clientes, diz-me que a empresa com maior faturação foi a Multissom, altera a zona da localidade dos 5 clientes, também dos 5 clientes que mais compram na minha empresa, assim como o tipo de cliente, e este gráfico é alterado. Reparem bem que neste momento tenho a segmentação de anos e tenho aqui a segmentação de meses. Eu, utilizando o botão do controlo, eu posso utilizar e determinar vários meses e o meu dashboard automaticamente atualiza para vários meses. Se eu clicar no botão todos os meses, terei todos os meses selecionados. Eu agora vou mostrar aqui um erro. Ok, eu vou selecionar maio e não há dados. Não há dados porquê? Porque a minha empresa só tem dados a começar em agosto. Ok? Quero voltar atrás. Posso clicar aqui nesta casinha ou posso clicar aqui no logótipo da empresa e volto ao dashboard inicial. Posso ir vendedores. Aqui, mais uma vez, tenho aqui uma tabela dinâmica. Aqui tenho uma medida que eu fiz utilizando um bocadinho de DAX, em que verifica se eu atingi uma meta ou não. Porquê? Porque as metas eram um dos ficheiros que eram dados para os meus vendedores. Eu, neste momento, tenho aqui um vendedor que não chegou a vender nada. Tenho aqui um gráfico circular com os dados referentes aqui a estes vendedores que estão aqui. E no primeiro trimestre de 2020 não há dados, portanto ninguém atingiu a meta, mas no terceiro trimestre, eu, por exemplo, que foi quando a minha empresa começou a faturar, tenho que 3 dos meus vendedores atingiram a meta e alguns não atingiram a meta. No terceiro trimestre, o melhor vendedor é aqui o Sebastião. Aqui, mais uma vez, tenho uma tabela dinâmica que tem formatação condicional
E esta formatação condicional é importante, é fácil da gente perceber através destes símbolos que estão aqui se quais foram os melhores meses de cada um dos vendedores ou quais foram os piores meses de cada um deles. A faturação, esta faturação que está aqui, esta tabela dinâmica, refere-se à faturação dos 2 anos e eu, quando vi isto, quando vi esta tabela dinâmica, pensei assim, bem, será que algum vendedor para mim seria despedido? Bem, o Roberto seria despedido. Porquê? O Roberto, se a gente ver aqui bem, o Roberto nunca vendeu nada. Deve ser, ou será o patrão, ou será se calhar o chefe dos vendedores que não vende, mas que controla todos os vendedores e que trabalha para a empresa. Não sei. Mas ou depois verifiquei o quê? Fui verificar, será que o António, que é o vendedor que faturou menos nos 2 anos, atenção, nos 2 anos, será que eu o devo despedir? E eu, como matemático, o que é que eu fui fazer? Fui determinar o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o máximo, a amplitude interquartis e fui calcular quanto é que é 1,5 vezes a amplitude interquartis. Porquê? Bem, porque se eu tiver o primeiro quartil menos 1,5 vezes a amplitude interquartis e tiver o terceiro quartil mais 1,5 vezes a amplitude interquartis, ou seja, tenho estes dois valores aqui, o resultado, se o António estiver dentro destes valores, eu não devo despedir o António, porque não é propriamente um outlier. Bem, a conclusão que eu cheguei é que 3.258.000 está entre estes dois valores, portanto, eu não tenho que despedir o António, ok? O António é um bom funcionário, é um funcionário dentro dos parâmetros normais da minha empresa. Quem é que é um vendedor supra-sumo? É o Pedro, porque o Pedro está acima dos 4.100.000, portanto, o Pedro está a vender 4.954.000, sem dúvida alguma o Pedro é um vendedor que merece, se calhar, uma bonificação na comissão, ok? Vamos voltar atrás. Produtos. Mais uma vez, quando a gente faz um dashboard, a gente deve ter uma informação clean, limpa. Eu, por exemplo, tenho aqui os produtos mais comprados. A minha lista de produtos, se eu não estou em erro, tem 41 guitarras, guitarras, baixos, que estão aqui expressas aqui nesta segmentação de dados, ok? E no meu gráfico só normalmente eu represento os 5 produtos mais vendidos, aquilo que hoje eu chamo-lhe de top 5. Ou depois, os instrumentos e os produtos estão separados em violão, baixo, guitarra e entre outros, ou tipo também guitarra elétrica, guitarra com cordas de nylon ou com cordas de aço. E estes dois gráficos circulares mostram o que é que em cada um dos meses, que tipo de instrumentos é que são mais vendidos, e tem aqui uma segmentação que afeta estes que estão aqui. Se eu quiser ir por produto, posso utilizar a segmentação de dados. Neste caso aqui, tenho aqui um violão e as imagens que estão aqui. Está aqui uma imagenzinha e esta imagem vai alterando mediante eu clico nesta segmentação. O total vendido em julho com esta guitarra que está aqui foi de 14.988 euros. Vendi numa média de 3.747, o máximo mensal, e atenção que estes aqui estarão a falar do ano, será 5.995 o mínimo, e a quantidade vendida neste mês foi de 10 guitarras. Se eu mudar o mês, não, peço desculpa, a quantidade vendida é a quantidade vendida anual, ok? E posso selecionar todos os meses e aparece-me aqui
o top vendido deste ano. Se eu mudar para 2020, terei o top vendido do ano de 2020, ok? Tudo isto que está aqui funciona e mexe automaticamente, dinamicamente, todos estes gráficos. Aqui não há nenhum erro, todos os produtos foram venderam 11 unidades de cada um, ok? Mas, falta-me uma das partes que eu mais gostei de fazer. A parte que eu gostei mais de fazer foi a faturação. Na faturação, utilizei tabelas dinâmicas, utilizei um gráfico circular, ok? Para as tabelas dinâmicas, utilizo aqui formatação condicional, destacando o mês onde houve uma maior faturação e o mês onde houve uma menor faturação. Também foram calculadas em DAX as medidas de forma a comparar com anos anteriores, ou seja, que é uma coisa que nós utilizamos que é de same last period, ou seja, igual ao período anterior. E reparem bem, eu aqui em agosto de 2021 estou a vender 955 mil euros em produtos. No ano anterior, que foi quando a gente abriu a loja, vendemos 1 milhão e 600 mil. Se eu abrir 2020, eu tenho aqui 1 milhão e 600 mil 81,60 e se eu mudar para aqui, terei os dados referentes a este ano. Comparativamente a agosto, este agosto faturou menos 41% do que no agosto anterior. Em setembro subiu 62,3%, mas os meses que vêm a seguir também estamos a faturar menos do que no ano anterior. Ok? Temos que, se calhar, analisar esta venda e esta publicidade ou marketing aqui nesta altura. O que eu mais gostei de fazer aqui nesta parte do meu dashboard foi este gráfico que está aqui. Este gráfico que está aqui, há muita gente que não acredita, mas é feito em Excel, é aquilo que nós chamamos de gráfico combinado, ok? Ele não é apenas um gráfico, ok? Ele tem aqui informação relativa ao quê? Aos meses, ok? Tem esta linha que está aqui a tracejado, que representa a média mensal, com o quê? Faturação constante, ou seja, o que é que eu calculei? Calculei a média para o mês de agosto, para o mês de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Calculei a média e meti sempre o mesmo valor. Para quê? Para que quando a gente muda, a linha tracejada está sempre à mesma altura. Também lhe dei uma corzinha cinzenta e suave. E para quê? Para ser discreta. Ou depois tem uma outra coluna onde está todos os meses e onde só aparece uma coisa, só aparece o valor máximo. Se não for o valor máximo, ele não aparece nada. Quando eu vou representar um único ponto, eu represento esse ponto a verde e isto faz com que o meu gráfico mude o ponto verde de sítio. Mais uma vez, aqui o vermelho será outro gráfico, que é o mínimo da faturação e só é visível no mínimo. Espero que tenham gostado do meu dashboard. Já sabem, se quiserem que eu vos ensine a fazer um destes gráficos, por favor, comentem, eu quero, e digam-me o que é que vocês desejam, que terei todo o prazer em ensinar-vos. Adeus, até uma próxima.